Olá, boa tarde, paz do Senhor, tudo bem? Hoje, o que eu li sobre no meu devocional foi a passagem em Gênesis, a partir do 27, que fala que Rebeca, ela ouviu Isaac falando que iria abençoar Esaú, por ele ser o filho mais velho, ele ia passar a ele a bênção. Então, Isaac pediu a Esaú que fosse caçar e pegasse essa caça e fizesse um prato bem gostoso, bem delicioso, que após ele comer, ele iria abençoar o filho. Rebeca deu um jeitinho bem... que não é certo, né, gente? Um jeitinho. Ela deu esse jeitinho e ela enganou o próprio marido. Ela enganou fazendo que Jacó se vestisse com as roupas do irmão, com as roupas de Esaú. Ela preparou um prato, um cordeiro, para servir para Isaac, porque o Isaac estava cego, então ele já era um homem de muita idade, de idade muito avançada, então ele não estava enxergando quem era o filho. Com a pele desse cordeiro, ela colocou na mão e no pescoço de Jacó, porque Esaú era peludo e Jacó não. Então ela enganou o marido. Para que ela enganou o marido? Porque ela queria que a bênção caísse sobre Jacó. Os fins não justificam os meios, né? Foi uma forma errada. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando nessa briga de irmãos e prosseguindo. Jacó, ele vai casar, na verdade ele vai embora, ele tem que fugir porque o irmão dele fica muito bravo com ele, fica com raiva. E ele tem que fugir para casa do tio dele, do Labão, e onde ele conhece Raquel. E ele se apaixona por Raquel. E ele faz um acordo com o seu tio Labão, falando que ele vai trabalhar 7 anos por Raquel. Como ele a amava, esses 7 anos passou muito rápido. E quando na noite do casamento, que ele foi consumar o ato de casado, o pai, né, de Raquel, o seu tio Labão, enganou também Jacó e deu a ele Lia, a irmã mais velha, porque não era costume casar a irmã mais nova primeiro. Jacó ficou muito bravo porque ele casou com a irmã que ele não queria. E isso desencadeou uma briga em família, se for ver assim, desencadeou um processo de várias briguinhas, de várias coisas. E aí eu fiquei pensando que isso começou lá atrás, quando Sara também deu um jeitinho. Quando Deus fez a promessa para Abraão, falando que ele ia ser pai, Sara já tinha uma idade avançada e ela não acreditou que isso fosse acontecer. Como ela ia ser mãe? E ela também deu um jeitinho. E com esse jeitinho, Abraão foi pai primeiro de Ismael. Mas não era Ismael o filho da promessa. O filho da promessa é o que ele teria com Sara. Ela não aguardou o tempo de Deus. Ela quis resolver com as próprias mãos, quis resolver a situação. E ela também, e por conta disso, desencadeou uma briga que até hoje nós temos. Até os dias de hoje nós temos. E aí, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, é uma repetição de padrão. Tem uma repetição de padrão aí, tem algo acontecendo, que acaba um ciclo, um novo ciclo inicia e acontece novamente. Então, primeiro, Sara deu um jeitinho, e teve Ismael antes, para depois vir Isaac. E Rebeca também deu um jeitinho para que acontecesse uma bênção na vida de Jacó. E ela deu um jeitinho que causou uma briga entre os filhos dela. Também tem um conflito aí. E Jacó casou com 2 irmãs. Ele amava uma e a outra nem tanto. Então, a mais velha, ela ia sentir um desprezo. Um desprezo porque o Jacó amava a irmã dela e não dava atenção para ela. E ela teve o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, enquanto Rebeca não tinha tido nenhum filho. E só que Lia sentia, né, que, nossa, Jacó ele ama minha irmã e não me ama.
Eu dei 4 filhos a ele e ele não me ama. Então ela deu um jeitinho, o jeitinho aí de novo, e Jacó teve filhos com a concubina, e Raquel, vendo isso, também quis dar um jeitinho na situação e deu ao seu marido a concubina dela, e aí virou um angu de caroço, e era um monte de filho, até que Raquel tem um filho, José, e aí nós chegamos em José, e uma briga tremenda de irmãos, vem passando. E essa semana, esse foi até um assunto que ficou me martelando a cabeça. Briga entre irmãos. A gente que é mãe, quem é mãe, ou até a gente sabe como é ruim ver os filhos brigando. Eu não gosto de ver minhas filhas brigando. Eu tenho 2 filhas e eu não gosto de vê-las brigar. E eu fiquei olhando ao meu passado. O que a gente vem se repetindo? E isso é algo que eu tinha muito medo de se repetir. Porque a família do meu pai não são tão próximos, os irmãos. Um brigou com o outro. E eu amo eles. Sempre que a gente precisa, eles nos ajudam, sempre tão perto. Mas teve, sabe, algo. E um dia, quando meu pai faleceu há 2 anos e meio. Faleceu de Covid, a gente nem pôde se despedir dele. E aí, um tio meu falou que ele não conseguiu dar um abraço no meu pai. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, como que pode, o sofrimento desse meu tio. E isso me deu um estalo, porque eu tenho irmãos também, tenho 2 irmãos. E eu fiquei pensando, não quero viver longe dos meus irmãos. Não quero passar minha vida longe dos meus irmãos. E Deus vem falando muito comigo sobre os meus irmãos, e as repetições de padrões. E essa semana, ao ver minhas filhas brigando, discutindo, eu falei para elas, não façam isso. Não sejam assim. Respeita uma a outra, a vontade da outra. Respeita o tempo. Porque não é legal os irmãos ficar brigados. E na Bíblia mesmo fala, todas as confusões que começaram na Bíblia foi através de brigas de irmãos. Então Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de briga de maneira alguma. Deus fala na Bíblia que se a gente tiver brigado com o nosso irmão, nem o nosso dízimo será aceito. Não vai chegar a ele a nossa oração. Não é por um acaso que Deus entrega isso, que Deus fala isso para nós. É por algum motivo. Porque, querendo ou não, todos nós somos irmãos uns aos outros. Mas nós temos nossos irmãos de sangue. E a gente vai começar a brigar em família, vai separando a família através de brigas. Vai se distanciando, vai perdendo contato. Quando você vê, você tá sozinho. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, será que se fosse diferente? Será que se Jacó não tivesse enganado o irmão, como seria diferente? Eu creio que Deus iria abençoar Jacó, porque ele tinha uma promessa para a vida de Jacó, como ele tem uma promessa para mim e para você. Deus, ele tem uma promessa para todos nós. Não precisava ter dado um jeitinho. É aguardar o tempo do Senhor, aguardar no tempo de Deus. Isso aí ficou me incomodando muito, até eu falei assim, gente, como não quero, viver isso. O que eu devo fazer para evitar isso? E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, trabalhe no meu coração isso, para resolver os conflitos, para resolver que essa repetição de padrão acabe agora. Que é como se fosse uma maldição, acabe agora. Um irmão tem que ter companhia do outro. Um irmão, hoje, eu sei que a minha família é meu esposo e minhas filhas, e eles têm a família deles. Mas nós também somos sangue do mesmo sangue, nós precisamos nos ajudar, nos amar. E aí, me veio também no meu devocional em Levítico, tá falando sobre a obediência. A obediência. E aí, tudo isso também ligou à desobediência, Sara desobedeceu uma ordem de Deus, ela passou à frente de Deus. Jacó passou à frente, não esperou o tempo dele, não esperou
e enganou o pai dele. Então, o fato do tio dele ter enganado ele, eu vejo que infelizmente foi ele colhendo o que ele plantou. Ele também enganou, ele foi enganado também. Jacó foi um homem de Deus. Quando um dia que eu encontrar Jacó, vou falar, grande homem. Foi um grande homem de Deus. Mas ele também, como todo ser humano, ele também errou. Ele também foi falho, assim como eu sou falha. E aí tava vendo em Levítico sobre a obediência, e aí me veio que a obediência a Deus nos leva a viver o que Ele tem para nós. Você sendo obediente a Deus, você vai viver o que Deus tem para você. E até vi que isso é um princípio que está ligado até mesmo na prosperidade. Quantas pessoas buscam essa prosperidade? Quantas pessoas buscam e vem buscando? Eu vejo hoje um aumento muito grande das pessoas buscando a prosperidade. E a prosperidade também está ligada à obediência. Lógico, tem pessoas que prosperam e não creem em Deus. Pessoas que prosperam e não seguem os princípios, mas vai colher ali na frente algo que não é bom. A semeadura, ela tem o seu retorno. E aí eu falei assim, tá em Provérbios, né? Algo também sobre isso, que fala que a prosperidade está ligada a princípios, a arrependimento, a viver o propósito de Deus. Então, tudo que Deus tem para nós, nós temos que estar alinhado com o Espírito Santo, alinhado com o que Deus quer para nós, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. E me levou muito a ficar pensando nos irmãos, isso, né? Me levou muito a ficar pensando nos meus irmãos. Porque eu não posso, se Deus não aceita nem mesmo a minha oração, então eu devo pedir perdão para o meu irmão. Seja ele meu irmão de sangue ou não. Não dá mais um jeitinho, não fica dando um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho. Não dá esse jeitinho. Se você tem algo para resolver com o seu irmão, seja ele de sangue ou não, seja ele um amigo, resolva. Para de dar jeitinho. Espere o tempo de Deus para sua vida. Espere que o Espírito Santo esteja trabalhando. Muitas vezes a gente acha, Deus não está respondendo. Mas é porque ele está trabalhando, ele está fazendo. O tempo dele é melhor. O que vem do tempo do Senhor é melhor para nossas vidas. E eu peço muito a Deus, muito a Deus, que abençoe os meus irmãos. Que guarde a vida deles, porque eu os amo muito. E também oro a Deus para que as minhas filhas sejam amigas, sejam parceiras, sejam companheiras. Eu sei que cada uma tem um propósito, mas também sei que quando nós nos unimos, nosso propósito fica maior. Nós vamos estar servindo a Deus com excelência. Porque se Deus quisesse ver as pessoas brigando, Ele não deixava na palavra falando, resolve o problema com o seu irmão. Resolva, tira essa contenda, tira isso do seu coração. Pode ser que no seu coração não tenha nada. Seu coração fala assim, já passou. Mas no coração do seu irmão, você já pensou? Que pode ser que seu irmão esteja vivendo uma situação, porque no coração dele tem uma mágoa. O perdão, ele não serve só para massagear o ego. Na verdade, ele não é para isso. O perdão, através do perdão, nós abrimos portas. Através do perdão, nós liberamos algo muito grande no plano espiritual. Nós quebramos corrente. Nós saímos O perdão, ele faz com que a gente evolua, tenha uma evolução espiritual. A falta de perdão nos afasta de Deus, entulha nossos poços e não permite que o Espírito Santo venha transbordar a água nas nossas vidas. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sobre essa repetição de padrão. Se você está vendo que tem algo se repetindo na sua vida, uma repetição de padrão, você fala assim, opa, tem algo aí. Isso aconteceu com meus pais, aconteceu com meus avós e vem acontecendo até hoje na minha vida. Preste atenção nisso. Coloca nos pés do Senhor. Fala, Senhor, me mostra.
Me mostra o que está acontecendo, por que isso vem se repetindo. Você pode mudar. Você pode mudar essa situação para que ela não continue acontecendo. Não é porque lá atrás aconteceu um erro que esse erro não pode ser corrigido. Ele pode sim. Então corrige esse erro. Não dá um jeitinho. Não faz como Sara, como Rebeca. Não dá um jeitinho. Porque infelizmente esse jeitinho foi passando de geração em geração. Corrige esse jeitinho. Corrija. Pede para Deus, Senhor, me dá essa sabedoria. Senhor, me dá esse discernimento. Para que isso não aconteça na vida dos meus filhos, Senhor. Para que isso não venha acontecer na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Ao contrário, que através da minha vida, Senhor, eles sejam abençoados. Através da minha vida, Senhor, eles vejam uma mudança. E eles sejam frutos dessa mudança, Senhor. Que eles vejam o quão importante é estar na presença de Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Pai amado, Pai querido, eu peço a ti, Senhor, peço licença para entrar na tua presença e peço ao Espírito Santo que esteja comigo em todos os momentos. Pai amado, Pai querido, não permita que eu faça a minha vontade, mas que eu faça a sua vontade, Senhor, na minha vida. Pai, eu oro a Ti e peço por cada uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, cada coração alcançado, Senhor, que se tiver algo, Senhor, que afaste eles de Ti, que o Senhor venha colocar no coração deles. Peço a Ti, Senhor, que venha ser revelado, Senhor, a eles, que nós possamos consertar, Pai, algum erro, alguma coisa que vem do nosso passado, Senhor, essa repetição de padrão, para que não aconteça mais, Senhor, que venha a ser quebrado, Senhor, toda maldição, que venha a ser quebrado, Senhor, toda essa repetição de padrão. Pai amado, Pai querido, que não haja brigas mais entre as famílias. Nós sabemos a consequência de brigas entre famílias, Senhor, e que isso não aconteça mais. Pai amado, que o Espírito Santo venha nos dar direção, venha nos conduzir, venha nos abençoar, Senhor. Guarda, Senhor, as minhas filhas, as filhas dos meus irmãos e irmãs. Guarda, Senhor, nossos caminhos. Guarda, Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Obrigada, meu Deus, por este momento. Obrigada, Senhor, por me instruir, por me capacitar. Pai amado, que eu possa corrigir, porque eu sou falha, Senhor. Mas que eu possa corrigir, Senhor, o que não está de certo na minha vida, o que está errado. E que seja o Senhor me mostrando, me guiando. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que você tenha uma boa tarde, uma excelente quinta-feira. Oh, já é quinta-feira. Ai, meu Deus. Que você tenha uma excelente quinta-feira. Um final de semana abençoado. Sexta-feira tá logo aí, bater na porta. E se Deus quiser, eu estarei aqui amanhã novamente. Beijo, pessoal.